Vai aqui para você mais um exemplo prático de função, porque procurei alguns exemplos na internet para explicar para minha filhota e não encontrei. Eu disse, gente, não pode, não tem um exemplo prático. Já fiz uma explicação super simples, que foi o preço do pão. A gente complicou mais um pouquinho falando sobre o custo da transportadora para transportar por 1 km e para transportar por 50 km. Agora a gente vai complicar mais ainda, tá bom? Mas a gente não vai mostrar nenhuma reta e nenhum número. Tá certo? Mas olha como é o exemplo da vida real. Eu sou dono, vamos supor, de uma clínica odontológica. Uma clínica, por sinal, muito bonita, vamos supor, situada em Belém do Pará. E aí, eu preciso contratar um dentista, um funcionário, um dentista, para trabalhar nessa clínica odontológica. Você concorda comigo que, a partir do momento que eu contrato esse dentista, independentemente se eu vou ter muito cliente para ele trabalhar ou pouco, esse dentista ele já vai me dar um custo fixo, que é o salário dele, certo? Então, na hora que eu contrato, eu já tenho um custo fixo, que é o salário do dentista, mesmo que não chegue nenhum cliente. Hipótese 2, contratei o dentista, salário fixo, eu tenho clientes para pagar pelo serviço da nossa clínica, porém eu tenho poucos clientes. Tão pouco que tudo que eu arrecado de grana é suficiente apenas para pagar esse dentista. Então eu posso dizer que eu estou no meu 0 a 0, no meu ponto de equilíbrio. Tenho pouco cliente, tenho pouco dinheiro, mas tenho o suficiente para pagar o dentista. Eu cheguei no zero, naquela linha horizontal. Opa, não, nós não vamos falar de retas aqui, vamos só dar exemplos. Mas enfim, seria lá no eixo X, tá? Chegamos no zero. Tá bom, mas esquece o eixo. Eu tenho uma quantidade de clientes que é capaz de me dar dinheiro, de me dar lucro apenas para pagar o salário do dentista. Só que eu quero mais, eu começo a chamar mais clientes e começa a vir mais clientes. Tanto clientes que eu consigo ter lucro para pagar o meu dentista, meu funcionário e para ter algum lucro. Que legal, não é verdade? Era esse ponto que todo mundo que tem um empreendimento quer chegar. Só que, como eu não tenho uma função dessa minha relação de trabalho, dessa minha dependência de trabalho e de cliente, eu continuo buscando mais clientes para o meu dentista atender. E com isso eu começo a sobrecarregar a agenda dele porque eu estou pensando apenas no lucro. E colocar mais clientes e falando para ele trabalhar 9 horas, 10, 12, 14. Não respeitei o teto que ele tem. O que vai acontecer? O meu dentista vai adoecer. Então, ele vai no início me dar um prejuízo, um custo que a empresa não vai cobrir, até chega um ponto que é um ponto de equilíbrio, chega um ponto de lucro, chega um ponto de lucratividade máxima, até que chega um ponto que extrapola, que ele adoece, ele quebra. E aí, embora eu coloque mais dentistas, embora eu coloque mais clientes para ele atender, o meu lucro vai ser menor, porque ele vai adoecer ou da mão, ou da cabeça, ou do humor, e não vai ter a capacidade de atender bem esses clientes. E aí, embora tenha muitos clientes, o lucro vai começar a despencar. Então, esqueça números. Entendeu esse fenômeno da natureza? Isso está presente o tempo todo na nossa vida, na gasolina, no carro, no transporte, na compra do pão. E são esses fenômenos naturais que a matemática e a física tentam demonstrar através de números e retas. O que está faltando é a gente ter mais exemplos práticos e para trazer a matemática, porque a matemática está na dependência do exemplo prático e não o exemplo prático na dependência da matemática, ok? Um grande abraço, se gostou, dá um aqui embaixo.